Olá, meus alunos do oitavo ano. Nossa aula hoje é reforçando o estudo sobre a corrente elétrica. Anteriormente, nós já estudamos o início da eletrodinâmica. Vimos que a eletrodinâmica é o ramo da física que estuda os efeitos da corrente elétrica e os circuitos elétricos também. Estudamos a eletrostática, que é a área da física que se destina ao estudo das cargas elétricas em repouso e dos fenômenos relacionados a elas. E hoje estudaremos a corrente elétrica. Vamos ter em mente agora um fio metálico. Nos metais, eles são considerados bons condutores de eletricidade. Por que os metais são considerados esses bons condutores de eletricidade? Porque eles apresentam, na sua própria estrutura, muitos elétrons. E esses elétrons, eles se movimentam constantemente. Porém, essa movimentação é caótica, ou seja, desordenada. Vamos observar essa primeira imagem aqui, ó. Aqui nós temos um fio metálico. Os elétrons, eles estão aqui dentro e se movimentando de forma desordenada. Não tem um sentido, não tem uma direção para eles se direcionar, para eles seguirem. Então, eles estão livres. Já na segunda imagem, quando esse fio metálico é ligado a uma fonte, a um gerador, que pode ser uma pilha, uma bateria, uma tomada, os elétrons que estavam livres, eles passam a se mover de forma ordenada, seguindo o mesmo sentido, formando assim a corrente elétrica. Agora, nós vamos ver os circuitos. Então, ao ligar um fio condutor a uma fonte, ela fornece energia para manter os elétrons em movimento e movimento ordenado, na mesma direção. Essa energia faz funcionar um dispositivo elétrico. Observando a imagem aí, o dispositivo elétrico, no nosso caso aí, é a lâmpada. Aqui, ó, é a lâmpada. Aqui nós temos, nesse circuito, nós temos a bateria, que é a pilha, né, que é o gerador. Temos os condutores, que é o fio metálico. E temos o dispositivo, que é a lâmpada, né? Então, essa energia é que vai fazer funcionar esse dispositivo elétrico, que no caso é a lâmpada, formando assim esse circuito elétrico. Os circuitos, eles podem se encontrar aberto, como mostra esse daqui, a primeira imagem, e fechado. Vamos ver qual a diferença. Aqui nós temos o mesmo circuito. A diferença é que esse daqui está aberto. Observe que a chave está aberta. Quando a chave está aberta, essa corrente elétrica, ela não vai continuar, ela não vai passar, porque não tem essa ligação aqui desse condutor com esse outro, porque foi aberta. Então, não tem como a corrente elétrica circular para fazer a lâmpada acender. Já nesse outro exemplo aqui, observe, a lâmpada está acesa, porque a chave foi fechada. No momento em que a chave foi fechada, a corrente elétrica continuou, ela passou até chegar na lâmpada, fazendo com que a lâmpada permaneça acesa. Esse daqui são os circuitos elétricos, né? No nosso livro, vocês vão ver que o circuito ele está aberto pelo interruptor.
E é justamente o interruptor é que vai liberar ou não, abrir ou não a passagem desses elétrons, dessa corrente elétrica, para fazer a lâmpada permanecer acesa ou a lâmpada se apagar. Circuito aberto, lâmpada apagada. Circuito fechado, corrente elétrica passa e a lâmpada fica acesa. O sentido da corrente elétrica. Vamos observar agora o sentido. Um gerador, nesse caso aqui do desenho, a bateria, né? Gerador. A bateria apresenta um polo positivo e um polo negativo. Polo positivo, polo negativo. Observa aqui, ó, bem nessa parte, nessa extremidade superior, onde está ligado os condutores. Ó, polo positivo e polo negativo. Os elétrons são atraídos no sentido do polo positivo. Observa, o elétron sai daqui. Ó, eles são atraídos no sentido do polo positivo. No estudo da eletricidade, adota-se o sentido convencional para a corrente elétrica, que nos fios metálicos é o contrário ao sentido do movimento dos elétrons. Ó, observa que nós temos sentido convencional por essa seta azul. Qual é o sentido convencional? Ela sai daqui, ó, vai seguindo para o polo negativo. Já o sentido real, ela vai saindo daqui, vai seguindo para o polo positivo. É um contrário do outro, tá? Aqui, trouxe esse daqui só para você ver mais ou menos. Ó, o sentido da corrente elétrica do polo positivo é contrário à corrente elétrica do polo negativo. Aqui, ó, polo positivo. Ó, positivo, observe, isso aqui é o sinal positivo, isso aqui é o negativo. O positivo, ele está sempre, ó, no sentido convencional. Sai do positivo e segue, né? O outro, o convencional, ele está, o sentido real da corrente elétrica é sempre o contrário, ó. Enquanto a setinha está indicando lá, o outro está indicando para cá, o convencional. É um contrário do outro. Se um está se direcionando para a direita, o outro está para a esquerda. E a intensidade da corrente elétrica? Se a gente observar, né, uma imagem de um circuito, digamos que no circuito tem uma lâmpada, aliás, uma pilha, e no outro tem duas pilhas. Claro que o que tem duas pilhas, ele vai passar mais elétron, vai ter uma corrente elétrica com mais intensidade, com mais força. E se nesse circuito de uma só pilha, vai fazer a lâmpada ficar acesa. Mas aquele circuito que tem as duas pilhas, a lâmpada ela vai ficar acesa com maior intensidade de corrente elétrica. Ela vai ficar com brilho, com mais brilho do que aquela que tem só uma fonte, só um gerador, só uma pilha. E aqui nós observamos o quê? Que a intensidade da corrente elétrica, ela é representada por essa letra I, esse izinho aqui, ó. Esse izinho aqui representa a intensidade da corrente elétrica. Então, ela é medida pela quantidade de carga. A quantidade de carga é isso daqui, ó. Ela é medida pela quantidade de carga que atravessa um condutor em um intervalo de tempo. O intervalo de tempo é representado por isso daqui, ó. Vocês estão observando a imagem. É assim que pode ser expressa. Aqui nós temos a intensidade da corrente elétrica, que é igual. Esse desenhozinho aqui, ó, desse triângulo aqui é delta. Delta Q. Delta Q representa o quê? A quantidade de carga sobre
ΔT. ΔT significa o quê? Intervalo de tempo. Então, a intensidade da corrente elétrica é igual à quantidade de carga, que é ΔQ, sobre ΔT, que é o intervalo de tempo. Esse daqui, ó, é até o exemplozinho lá do nosso livro. O que aqui está falando? As unidades do SI. O que é esse SI? O Sistema Internacional de Unidades. Que isso daqui é válido para o mundo inteiro, independente do idioma, já foi um acordo, uma combinação, né? Então, as unidades de SI envolvidas nessa equação são. Quais são essas unidades? Isso é válido para todos. Aqui nós temos quantidade de carga, ó, quantidade de carga, que é representado pela letra C, que é o Coulomb, o intervalo de tempo, que é representado pelo S, que é o segundo, sempre intervalo de tempo que é o segundo. A quantidade de carga é a letra C, que é o Coulomb. A intensidade da corrente elétrica, ó, a intensidade da corrente elétrica equivale ao ampere. Ao ampere. E que é representado por esse A aqui, ó, esse A maiúsculo, observe. Então, nota-se que a intensidade, né, a intensidade é igual, ó, é igual a ΔQ. ΔQ é o que representa essa ΔQ? Quantidade de carga. Então, o Izinho é a intensidade da corrente elétrica, que é igual a ΔQ, quantidade de carga, sobre ou dividido pelo intervalo de tempo. Qual é o intervalo de tempo? O intervalo de tempo é ΔT. Isso tudo equivale o quê? Ó? Intensidade, olha aqui o I. Intensidade da corrente elétrica é igual a 1 Coulomb dividido por 1 segundo, que é igual a 1 ampere. Os submúltiplos do ampere também são bastante utilizados. Quais são eles? Aqui nós temos 1 miliampere, que é igual a 10 menos 3 ampere. Aqui nós temos 1 microampere, que é igual a 10 menos 6 ampere. Um exemplo agora, mostrando essa expressão. Qual é a intensidade da corrente elétrica que atravessa um condutor onde o fluxo de elétrons transporta uma quantidade de carga de 25 coulombs, que é o C, em um intervalo de tempo de 5 segundos. Vamos ver tudo aqui direitinho. Como é que se faz? Ó, ΔQ é o que, ΔQ? ΔQ é a quantidade de carga. Qual é a carga ali do problema? 25 coulombs. Ó, 25 coulombs. Ó, ΔT. O que é essa ΔT? O intervalo de tempo. Qual foi o tempo na expressão lá? 5 segundos. Tá aqui, ó. ΔT, 5 segundos. O S de segundo. Aí, qual é a intensidade da corrente elétrica? Tá perguntando. Nós vamos descobrir agora essa intensidade, que é a resposta em ampere. Então, intensidade da corrente elétrica igual a ΔQ sobre ΔT, que equivale a intensidade de carga elétrica igual 25 Coulomb, que é a carga,
sobre 5 segundos. 5 segundos é o intervalo do tempo. Então, 25 dividido por 5 é igual a 5. Como resposta, nós já vimos, que é o ampere. Então, 25 ampere. A resposta, 5 ampere, aliás. Sim, no nosso livro, aqui nós temos, aqui na página 126, os efeitos da corrente elétrica. Nós não vamos discutir agora para a aula não ficar muito longa, mas o que é que eu quero? Que cada um faça com capricho um mapa mental desses efeitos da corrente elétrica. Nós temos 5 efeitos: o efeito Joule, o efeito magnético, efeito luminoso, efeito químico e o efeito fisiológico. Estão aqui dispostos nas páginas 123, 126 e 127. Eu quero que vocês façam bem feito. A primeira atividade é o mapa mental desses efeitos da corrente elétrica. Já a segunda atividade, eu quero que vocês façam um resumo. Primeiro, você vai explicar o que você entendeu sobre corrente elétrica. Está aqui também no nosso livro, na página 124. Você vai fazer um resumo, uma síntese daquilo que você entendeu. E você vai também resumir de uma forma bem coesa o sentido da corrente elétrica e depois a intensidade da corrente elétrica. Eu quero lembrar que esses resumos a gente faz de canetas. Quando você faz a lápis, você está fazendo um rascunho para você. Você está praticando, treinando. Depois você vai passar tudo isso para o seu caderno, mas de caneta. Depois você vai me enviar em forma de imagem. Vai tirar uma foto e me enviar. Ok? Então, 2 atividades baseadas na aula. Primeiro, você vai fazer o mapa mental, lá dos efeitos da corrente elétrica, aqueles 5 efeitos: Joule, magnético, luminoso, químico e fisiológico. E o resumo, segunda atividade, o resumo, o que é essa corrente elétrica, tudo o que você entendeu, o sentido da corrente elétrica e a intensidade da corrente elétrica. Era essa nossa aula. Espero que vocês estudem no livro e revejam também esse vídeo às vezes que for necessário. Fiquem em paz. Tchau, meus amores.